Olá. Então, dando continuidade à Grécia, nós vamos, na verdade, terminar o período arcaico, né? Porque no período arcaico há a crise do sistema gentílico, que é a organização social, econômica que existiu na Grécia, que antecipa as cidades-estados, né? E o desmembramento desse sistema gentílico, né, em virtude do aumento da população, a fome, isso vai gerar uma guerra entre os genos, ou sociedade gentílica, e que o resultado vai ser a sua desintegração e a formação daquilo que convencionou-se chamar de cidades-estados ou polis, né? A palavra metrópole, quer dizer grande cidade, vem esse termo da Grécia. Então, crise do sistema gentílico, né? A consequência maior é a formação das polis, porque na Grécia Antiga não existia o Estado unificado, mas um conjunto de polis, de cidades-estados, né? Existia uma gama muito grande de cidades, né? Mais de 100 cidades-estados, totalmente diferentes na sua organização política, social e da sua mentalidade. E se pergunta, vamos estudar as 100? É impossível. Vamos estudar aquelas duas cidades que mais representam, não que elas sejam mais importantes, mas que representaram essa diversidade, esses antagonismos que era comum, né? Era uma característica comum na Grécia Antiga. Tá? Então, Esparta, né, localizada na península do Peloponeso, que era uma região central da Grécia, tá, distante do mar, era uma cidade-estado que teve a sua origem na chegada dos dórios. Né? Que era uma região antes habitada pelos aqueus, que foram aqueles primeiros povos indo-europeus que invadiram a Grécia naquela fase mais remota. Então, os dórios entre os povos indo-europeus, eles eram os mais militarizados, pode-se dizer. Né? Tinham um exército extremamente forte, eram extremamente violentos, né? E alguns autores dizem que o militarismo de Esparta está relacionado a uma herança dórica, né? Porque eles são fundadores de Esparta. Em parte, né? O militarismo espartano não está só relacionado a essa herança dórica, mas também relacionado a um processo de defesa contra essa própria dominação pelos povos primitivos que habitavam a região da Lacônia. Né? Na verdade, a Lacônia, daí vem o termo laconismo, né? É o hábito de se falar pouco, que era uma das características do espartano. Né? Então, é região antes habitada pelos aqueus. Os dórios vêm e fundam a cidade. Então, o que é que se pode entender, o que é importante saber, né, de Esparta? Que a educação valorizava ao máximo a formação física, buscava-se o soldado. Então, vem aquela questão, vou logo comparar. Enquanto Atenas buscava-se, valorizava o pensamento, né, o intelecto, Esparta era o oposto, se valorizava o máximo a formação física, buscando ao soldado em virtude do militarismo. Né? Então, quando uma criança nascia em Esparta, né, quando ela nascia em Esparta, ela era a mãe e o pai tinham obrigação de informar ao governo da cidade, né, que tinha nascido uma criança naquele lugar, naquele lar. E o governo mandava
um tipo de fiscal para que ele, né, para que ele fizesse uma inspeção física sobre aquela criança. Se aquela criança apresentasse algum tipo de defeito físico, ela era retirada da mão dos pais, era levada a um monte, Taiguito, que era um monte sagrado para os espartanos. De lá ela era colocada dentro de um barril e era atirada o recém-nascido lá, né, para baixo, né? Então, isso chama-se eugenia. O que é eugenia? A matança de bebê que não preenchiam os pré-requisitos, porque segundo a mentalidade espartana, aquela criança apresentando um defeito físico não seria um bom soldado no futuro. Uma vez me perguntaram, me afirmaram, não me perguntaram, poxa, os espartanos eram cruéis, eram maus, não era questão de maldade, é questão de mentalidade. O militarismo, né, estava acima de qualquer preceito. Tá? Então, essa sociedade, né, que era militarista, eugênica, por que eugênica? Eugenismo, né, que havia uma seleção daqueles que poderiam se tornar um bom soldado, né? O laconismo, o hábito de se falar pouco, etc. Né? Então, dentro dessa visão, se a criança, aí se pergunta, e se a criança nascesse perfeita no sentido físico da coisa, ela era retirada das mãos dos pais, quando ela completava dos 0 aos 7 anos, ela ficava com a família. Aos 7 anos, ela era retirada das mãos da família. Né? Do pátrio poder da família, o Estado se incumbiria de dar uma educação para ela, que era uma educação totalmente voltada para a formação militar. Né? Para a formação militar. Ela era habituada a dormir no chão, né? Tomar banho de 2 em 2 meses, falar pouco, né? Aprendia, tá? Aprendia a, a lutar, a andar no chão, né? Pedregoso, andar na neve, né? Então, havia toda uma estrutura educacional voltada para essa formação militar. Tá? E quando ela completava 18 anos, ela fazia uma espécie de prova se seria um bom soldado. Ela era solta, né? Numa mata às 6 horas da tarde, numa floresta, com um pequeno punhal, e que de manhã ela teria que se apresentar diante de um tribunal militar e apresentar a cabeça de um ilota. Né? Ilota era uma espécie de servo que estava subjugado desde... É aquela parte da população de Esparta, da sociedade espartana, né, que vivia sobre um regime cruel de terror, né, que era o grosso da população que estava submetida a uma dominação rígida, né, por parte do Estado espartano. Geralmente de 100 soldados, pouquíssimos, de 100 jovens, poucos voltavam. Né? O alto índice de mortalidade em Esparta era muito grande. Tá? Então vamos lá. E se eles conseguissem chegar, né, apresentar a cabeça de um lote, estivesse vivo, lógico, ele iria para a guerra. Né? Dos 18 aos 30 anos, praticamente era proibido casar. Só poderia casar dos 30 anos para lá. Né? Ele tinha que estar voltado para o serviço militar, para a cidade de Esparta. Tá?
Tanto que o homossexualismo em Esparta era muito grande, porque geralmente o jovem soldado ele era entregue na mão de um militar mais graduado, mais antigo na carreira militar. E isso fazia com que ocorresse uma certa aproximação que levava à prática homossexual muito em Esparta. Né? O homossexualismo masculino em Esparta era uma virtude, porque era um elemento que reforçava a vida militar. Né? Isso é uma curiosidade. Então, a sociedade espartana ela era dividida em 3 elementos. Os espartanos, ou esparciatas, vamos fazer a leitura de cima para baixo da pirâmide, os periecos e os ilotas, que eu falei há pouco. Os espartanos, os esparciatas, era a elite. Olha, era a minoria que está na ponta da pirâmide, né? Era uma elite militar que se dizia descendente dos dórios, né? E que formava uma aristocracia guerreira dos cidadãos espartanos. Só eles eram considerados cidadãos com direitos. Né? Os periecos eram uma classe intermediária, que eram homens livres, né? Livres no sentido de não ser ilotas, né? Que praticavam o artesanato, né? Eram descendentes dos povos nativos da região, né? Que se submeteram à dominação dórica, né? Que não resistiram à invasão dórica e sem direitos políticos se dedicavam ao comércio e ao artesanato. Né? Então, os periecos, a palavra periferia vem daí, né? Periecos era aquele conjunto da sociedade que habitava a periferia de Esparta, que eram os livres, mas livres só para praticar o comércio e o artesanato. Não eram livres para praticar o exercício de cidadania, por exemplo, nas decisões, porque as decisões elas vinham de cima para baixo, elas eram tomadas pelos espartanos, que se diziam os bem-nascidos, né? Os descendentes dos fundadores da cidade, que foram os dórios. Né? Os ilotas, que era a esmagadora maioria dos escravos, descendentes dos povos nativos que resistiram à invasão dória. Olha, veja bem, os periecos não resistiram, permitiram morar na cidade, na periferia, daí a palavra periferia vem daí, o termo periferia, perieco, tem uma conotação muito direta, né? Eram livres, mas não para praticar a política, participar nas decisões da cidade, mas eram livres na questão econômica, para praticar o comércio, né? E o artesanato. Não tinham nenhum direito político. Né? Os ilotas, que era a esmagadora, foram aquela população local lá da Lacônia, né? Que era a região onde Esparta foi fundada, né, que resistiram e foram transformados em servos, propriedade do Estado. Em Esparta só existia a propriedade estatal, tudo era do Estado. Né? Não existia propriedade privada. A política espartana, né? Então, essa estrutura de Estado espartano. Né? As instituições, né? Que era o Eforato, o Conselho dos 5 Éforos. Quem eram? Era uma elite, aquela elite guerreira que governava a cidade. Eles eram vigilantes. Né? Tanto que os 3, a Diarquia, a Jerusa e a Ápela, eles se complementavam, que estavam subjugados ao poder do Eforato. Né? Eles um complementava o outro com uma forma de ser instituições estritamente vigilantes. Né? Vigilantes. Então, o órgão executivo do governo espartano, a elite que governava. Né? E que, além de governar, ela era fiscalizadora, né? Da obediência das leis da vida econômica dos cidadãos. Então, era o poder executivo, na verdade. Né? Era o que administrava as cidades. A cidade de Esparta tinha o poder de executar as leis, de se fazer as leis executar,
e fiscalizar se essa lei estava sendo, né, obedecida, que eram leis extremamente rígidas. Então vinha a diarquia. Por que diarquia? Porque nessa estrutura tinha 2 reis, né? Mas os reis não tinham funções executivas, era mais por questões de tradição, né? Os 2 reis exerciam funções religiosas, olha lá, militares e judiciária, né? Judiciária, que era complementado pela gerúsia, que era uma assembleia de anciões, dos mais velhos, daqueles, né, militares que já não tinham se aposentado da guerra, mas não se aposentavam. É tipo assim, quando se afastavam da guerra, eles iam exercer a política, participar da política. E né, dessas instituições era o eforato, né? E a gerúsia, que era uma assembleia de anciões, que tinha o objetivo de elaboração das leis, né? E a APELA, Assembleia por Cidadãos, eleger membro da gerúsia e ratificar suas decisões. Quer dizer, um complementava o outro. Isso é bom, é importante saber, né? Que a APELA, ela ratificava as decisões da gerúsia. Aí se pergunta, um periéco poderia participar do conselho dos 5 éforos? Não, lógico, é só a elite, só um eupátrida. Poderia ser um dos reis? Também não, né? A gerúsia podia participar da Assembleia do Senhor? Também não. E da APELA? Também não. Todas essas instituições eram controladas pela essa elite militar, né? Se os periecos não poderiam participar, imagine os ilotas. Tá? A outra cidade foi Atenas. Descendente dos jônios, escapou das invasões dóricas por sua posição geográfica, que é uma região mais litorânea, mais próximo do mar, né? Contava com um porto natural, o famoso Porto do Pirineu, que permitia um desenvolvimento comercial. Então, ó, na questão econômica, Esparta ficava na Lacônia. A Lacônia ficava numa parte central, no Peloponeso, né? Entre montanhas. Tá? Alguns historiadores chegam a dizer que o isolamento de Esparta se deve muito à posição geográfica, mas não isso por si só, né? A atividade econômica e o isolamento, mas isso por si só não explica. Tá? E a Grécia, por ser próxima do mar, tendeu a desenvolver o comércio marítimo, né? Ela foi mais cosmopolita, Atenas. Teve um contato com o mundo exterior, né? Era uma polis voltada para fora, enquanto que Esparta era uma polis voltada para dentro. Daí Heródoto, que visitou Esparta, ele dizia que é difícil entrar em Esparta e impossível sair de Esparta. Tá? Uma economia, modo de produção escravista, veja bem, Atenas é ilotismo. O que é ilotismo? É que os ilotas eram servos, que eram propriedade estatal. Quem plantava Esparta? Os ilotas. Quem fazia as obras públicas? Os ilotas, que eram propriedade do Estado. Por exemplo, quando um militar voltava da guerra, ele recebia um pedaço de terra como recompensa, como aposentadoria, e alguns ilotas do Estado para trabalhar, enquanto ele vivesse. Tá? Já Atenas, ela é escravista. Tá? Ela é escravista. Existia a propriedade estatal, escravos que eram propriedade da cidade de Atenas, mas também existia a propriedade privada, né? Se tu fosse um eupátrida, por exemplo. Eupátrida era a elite, né? Os espartanos eram a elite de Esparta. Os eupátridas, que também seriam os bem-nascidos, eles tinham, né, se eles, conforme o seu poder aquisitivo, eles poderiam ter escravos. Eles poderiam, a escravidão é um modelo que você pode comprar, alugar,
né? Ou emprestar, por exemplo. Eu quero emprestar. Tudo bem, hipotecar, alugar, né? Por um tempo de serviço, de prestação de serviço temporário, tá? Geralmente, na antiguidade, na Grécia, em Roma, a escravidão ela se dava três, por três vertentes. Uma era o nascimento. Ora, se tu era escravo, ao nascer, se tu era filho de escravo, tu já era escravo. Outro era por dívida. Se tu não pagasse uma dívida, você seria escravo. E outra seria prisioneiro de guerra, que era o maior elemento, como se diz, gerador de mão de obra escrava. Primeiramente, a base econômica era a agricultura, olha. Né? No primeiro momento, a base econômica era a agricultura. Posteriormente, o comércio desempenhou um papel relevante, o comércio marítimo. Né? No caso, o porto de Pirineu, como nós falamos, era um lugar de grande contato com o mundo exterior. A sociedade ateniense, né, ela era dividida por eupátridas, que eram os bem-nascidos, a elite, latifundiárias, que eram nobres proprietários de terras, mais férteis, né, que a Grécia tinha um problema de pouca disponibilidade de terra, era a elite proprietária, aristocrática, que se dizia o descendente, né, dos fundadores das cidades, os georgóis, que seria os metecos, né, que era aquela classe intermediária, que eram pequenos agricultores, proprietários de terras menos férteis, que habitavam uma região montanhosa. Tá? Abaixo, os demiurgos, que eram uma espécie de periecos de lá, né? Seria uma classe intermediária também formada por artesãos e comerciantes. Né? E os metecos geralmente eram estrangeiros, né? Igual os periecos lá em Esparta, que foram aquele povo que não se submeteu, que fez um processo de negociação contra os invasores, que foi permitido ficar na cidade, não eram considerados cidadãos, porque o único considerado cidadão, nós vamos ver mais lá na frente, que a democracia ateniense era uma democracia excludente, porque só quem era considerado em Esparta, em Atenas, desculpe, cidadão eram os eupátridas. Né? E os escravos, que aparecem aí bem lá no fim, que eram por dívida, escravidão por dívida, por nascimento e geralmente prisioneiros de guerra. Né? Por isso que tem duas algemas aí, prisioneiros de guerra, para dar a entender. Cada imagem dessa corresponde a ter uma relação. Né? Então, né, as reformas jurídicas, né? As reformas jurídicas. Então, veja bem, em Atenas, a princípio as leis não eram escritas. Tá? Mas existiu um processo de evolução, né? De evolução jurídica e política que é resultante, lógico, das lutas sociais que existiam em Atenas. Né? A democracia ateniense ela não cai pronta do céu. Né? Foi um processo, eu não digo evolutivo, mas de transformação gerada pelas lutas de classe. A primeira lei era as leis famosas draconianas. Né? O que seriam as leis draconianas? Né? Seria as leis extremamente severas que existiam em Atenas. Tá? O próprio nome, leis draconianas, o termo, né? Eram leis extremamente cruéis, tá?
que foram substituídos por Solon. Quem foi Solon? Filho de comerciante, um homem rico, né? Que não era descendente da aristocracia, ele fazia parte daquele grupo social que se desenvolveu com o desenvolvimento comercial de Atenas e que propôs mudanças na estrutura jurídica da sociedade. Então vem as leis de Solon, que substitui as leis draconianas. Olha lá, eliminou a escravidão por dívida, criou a bulé com representantes de todas as regiões da polis. Criou a Eclésia, a Assembleia Popular, que aprovava as leis da bulé. Então você vê que as leis de Solon, né, e criou um Tribunal de Justiça. A lei de Solon, ela já é um passo a mais em direção ao estabelecimento da democracia, que devemos entender que é uma democracia excludente, porque exclui estrangeiro, vai excluir crianças, mulheres, né? Mas essas reformas não solucionaram o problema, né, desses setores ascendentes, porque Solon é representante dos setores ligados ao comércio, pessoas que enriqueceram, né? Ele tomou essas medidas, mas não solucionaram os problemas, né? Depois vem Pisístrato, né, que impôs um golpe, né? O Pisístrato, ele implantou uma ditadura, né? Ele pode-se dizer, ele implantou uma ditadura nesse período que vai de Solon a Clístenes, tá? Ele implantou uma ditadura que vai de Solon a Clístenes, tá? Ele governou entre 546 a 527, né? Morreu, foi assassinado. Os seus filhos Hiparco e Hippias também governaram de forma despótica, né? Hippias foi deposto, né? E Clístenes chega, né? Implanta suas reformas, chega ao poder e implanta a democracia, tá? Então, você vê que o primeiro sistema é um sistema autocrático, depois ele se transforma num sistema aristocrático, né? E ele acaba numa democracia, né? Entendendo que essa democracia ela vai atender os interesses dos setores emergentes ligados aos interesses dos comerciantes, né? Com a crise social equilibrada por meio da política de Clístenes, posteriormente pôde governar uma Atenas forte e politicamente. É quando se implanta a democracia, tá? Que a democracia quer dizer demo é igual a povo, kratos, poder, povo ao poder. Devemos entender que o sentido de cidadão em Atenas, ela não é como hoje, né? Só eram considerados cidadãos a elite aristocrática, tá? Então vamos ver o que Clístenes fez. Clístenes reorganizou a população, dividiu em 10 tribos. Cada tribo enviava 50 representantes para Bulé, cujo número foi aumentando para 500 membros. Esses representantes exerciam o governo de Atenas por um mês em forma de rodízio. O ano ateniense era de 10 meses. Todos os cidadãos atenienses participavam da Assembleia Popular, a Eclésia. Quando diz todos os cidadãos, não quer dizer que o escravo participava, por exemplo, tá? Que o meteco participava. Quando se fala Péricles, que é considerado o pai da democracia, né? Ele dizia que o melhor sistema político do mundo antigo é de Atenas, porque todos os cidadãos participam da política. Quando ele fala a todos, ele não está se referindo a todos que habitavam Atenas, né? O sentido de cidadão Atenas ele é limitado, somente vale à elite, né? Então, um fenômeno da democracia, né? Da democracia ateniense, né? Vou voltar à democracia ateniense. Ela era direta, não participativa, olha, e era escravista, tá? Não devemos julgar a democracia de Atenas com o sentido democrático de hoje,
né? A democracia surgiu na Grécia? Sim, mas ela é igual à democracia de Atenas, a de hoje? Não. Tá? Por exemplo, a nossa democracia hoje ela é participativa e ela não é escravista. Ela é livre. Tá? Então, vamos ver. O ostracismo é um fenômeno característico da democracia de Atenas, né? Era quando os atenienses consideravam que determinado cidadão era uma ameaça para a democracia. Ele era submetido a uma votação. Os eleitores escreviam o nome de pessoas num pedaço de cerâmica chamada de ostrakon, do grego ostrakon. O sujeito que tinha o nome mais votado era então condenado ao ostracismo. Isso significava que ele deveria se afastar de Atenas por 10 anos. Depois desse período, poderia retornar com plenos direitos políticos. Hoje em dia, utilizamos a expressão cair no ostracismo quando uma pessoa fica esquecida por todos. Está aí, olha, a palavra, isso são fragmentos encontrados, tá, da época, que está em museu, que mostra que aquela pessoa que se representava um perigo para a democracia de Atenas, ela era banida da cidade por 10 anos. Depois ela retornava com seus plenos direitos políticos e poderia participar da vida política. Cuidado com isso. Ostracismo, cuidado. É uma das democracias ateniense. Além de ser direta, não participativa e escravista, ela tinha o ostracismo como um elemento, como característica. Né? E nós vamos ficar num período clássico, né? Que é o período que os gregos enfrentaram e venceram a guerra contra os persas, né? E que é nesse período que ocorre as várias guerras civis, enfraquece os gregos, permitindo que eles fossem invadidos pela Macedônia, que é o nosso próximo assunto. Muito obrigado.